A gente segue girando os assuntos, agora voltando a falar sobre o Supremo Tribunal Federal. O ministro Alexandre de Moraes indicou que em 24 horas, Felipe Martins apresente as alegações finais. Ontem, Alexandre de Moraes havia retirado, então, a defesa dele e de outros ex-assessor de Jair Bolsonaro. Já, a Janaína Camelo vai nos explicar um pouco mais sobre o que aconteceu, João. E a gente vai, então, já temos a Janaína aqui ao vivo conosco, direto do Supremo Tribunal Federal. Janaína, houve um reviravolta, então, porque ontem havia um entendimento por parte do ministro Alexandre de Moraes, hoje, então, ele autorizando que em 24 horas seja enviado, então, essas alegações finais. Qual é a justificativa de ambos os lados? Pois é, o Bruno, o ministro Alexandre de Moraes voltou atrás aí em um desses casos, né? No caso do Felipe Martins, porque, bem como você lembrou, ontem foi uma decisão dele ali de destituir os advogados de Felipe Martins e de Marcelo Câmara. São dois ali réus do núcleo 2, né? Do caso do golpe. E isso porque eles não entregaram as alegações finais no prazo. Esse prazo terminou, que é um prazo de 15 dias para as defesas ali de todos os réus entregarem. Isso terminou na terça-feira. E eles não apresentaram, não protocolaram ali nos autos e o ministro, então, decidiu entregar o caso para a Defensoria Pública da União. Esse foi um caso decidido ontem. E aí hoje, Bruno, o Felipe Martins, de próprio punho, escreveu uma carta direta para o ministro Alexandre de Moraes e protocolou isso ali nos autos. A gente, inclusive, tem essa carta aí para mostrar na tela, onde ele diz o seguinte, que ele não autorizou, nem solicitou ser acompanhado por um advogado da Defensoria, também não pediu outro defensor ali dativo. Defensor dativo é quando o próprio juiz ali escolhe, né, qual advogado pode defender ali aquele réu, e diz que tem confiança nos dois advogados dele, que foram destituídos nisso ontem, né? Que é o Ricardo Fernandes e o Jeffrey Chiquini. Disse que a destituição sem prévio contraditório foi abusiva, que não houve abandono de causa, e pediu aí para o ministro reconsiderar a decisão e deferir a DPU e restabelecer a atuação dos advogados. E em último caso, ele escreve ali nessa carta, em último caso, para que o ministro conceda o prazo de 24 horas para que os advogados apresentem sem grandes prejuízos essas alegações finais. E aí o ministro, então, hoje, agora há pouco, ele decidiu atender esse pedido do Felipe Martins, neste último caso, dando 24 horas, então, para que as defesas desses dois advogados apresentem essas alegações finais, e isso com prazo a partir de hoje. Então, finalizando já amanhã, ele até avisa ali a Secretaria Judiciária. Nessa decisão de ontem, o Bruno, destituindo os advogados desses dois réus, o ministro ele deu a seguinte justificativa. Ele disse que foi uma clara manobra procrastinatória, ou seja, uma tentativa de atrasar o processo e que isso configura uma litigância de má-fé. Bom, Marcelo Câmara, ele tem 4 advogados, esses 4, então, foram destituídos. Eles enviaram uma nota aos jornalistas, uma nota à imprensa, dizendo que entendeu o seguinte, que havia ainda uma diligência não cumprida. Isso depois que começou a correr o prazo ali, que foi determinado para as defesas apresentarem as alegações finais. E por haver ainda uma diligência não cumprida, então, eles entenderam que não podia começar a correr esse prazo inicial para as alegações finais. E disseram que vão protocolar essas alegações no dia 23 até o dia 23 de outubro. Um dos advogados de Felipe Martins, o Jeffrey Chiquini, disse que a decisão... A gente segue girando com os assuntos. Já a Janaína Camelo está de volta com mais informações. João Belucci, você que também é advogado, conhece, entende muito bem como o operador do direito. 24 horas é um tempo hábil para de fato, um advogado construir essa alegação final? E o que de fato aconteceu que eles não seguiram esse rito com o qual foi estabelecido anteriormente, João? Pois é, Bruno, entre as diversas decisões do Alexandre de Moraes, que são bastante questionáveis do ponto de vista jurídico, essa acaba sendo mais uma delas, na medida em que o argumento da defesa é bastante plausível de que não havia se encerrado ali toda a questão de provas, havia uma nova diligência a ser feita e essa existência dessa diligência, por si só, torna o prazo mais elástico. Isso é bastante razoável, acontece na prática. E como o próprio nome diz, da peça processual, alegações finais, ela é o último de tudo, ela é a última peça que você apresenta quando já está
tudo pronto. E o próprio advogado de defesa alegou que a peça, em tese, estaria pronta. Agora, essa decisão causa muito espanto, essa decisão do Alexandre de Moraes de destituir os advogados e falar para a DPU assumir o caso, a Defensoria Pública da União. Se ele fosse destituir de fato, ele abriria prazo para o réu, no caso Felipe Martins e outros, apresentarem novos advogados. Esse é o que a legislação prevê. Aí agora, com essa petição à mão do Felipe Martins, ele volta atrás. Ainda bem, deveria ter dado um prazo maior. Me parece que o grande receio ali, talvez, do Alexandre de Moraes seja a apresentação das razões orais pelo advogado Jeffrey Chikine ali quando da questão do julgamento, que conforme os advogados do Bolsonaro e dos demais réus fizeram a defesa dos seus clientes, o Felipe Martins e os demais também terão essa oportunidade. Me parece que haver um receio ali do Supremo Tribunal Federal da forma com que será feita essa defesa. No primeiro bloco, no primeiro núcleo, eles focaram muito no mérito e pode ser que nesse segundo núcleo eles foquem mais na questão processual, onde ocorreram diversas situações bastante questionáveis. Pode ser que seja esse um grande receio, mas agora aparentemente voltou tudo ao normal, os advogados foram reconstituídos e o Felipe Martins vai poder ter a sua defesa executada por quem ele quer, não por quem o Supremo Tribunal Federal determinou. Julgamento que inclusive já está agendado. A gente volta a falar com ela aqui ao vivo. Janaína Camelo, na sexta-feira tudo acontece, inclusive a notícia que é com você. A gente conta que na semana que vem, então, o Supremo Tribunal Federal, a primeira turma, realiza o julgamento do núcleo número 4. O que esperar desse julgamento é um rito semelhante ao que assistimos àquele núcleo que julgou o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro? Exatamente, Bruno. Começam a ser julgados 7 réus do núcleo 4, né? O núcleo 4, segundo ali a acusação da Procuradoria-Geral da República, foram aqueles que espalharam notícias falsas contra a confiabilidade das urnas eletrônicas, contra as instituições, contra autoridades. Desses 5 réus, desses 7 réus, 5 são ali de alta patente do Exército. Tem um policial federal e também o presidente do Instituto Voto Legal, né? Aquele instituto que acabou elaborando ali um parecer que foi apresentado ao TSE, contestando ali o resultado das urnas eletrônicas nas votações, nas eleições de 2022. Então, foram reservados 4 dias para essas sessões que vão acontecer na primeira turma, a partir do dia 14. E do mesmo jeito, sim, Bruno, como foi ali no julgamento de Jair Bolsonaro, né? E os outros 7 réus ali que foram condenados. Então, primeiro vai ser lido ali o relatório do ministro Alexandre de Moraes, depois a acusação, né? No caso, o Procurador-Geral da República lê a acusação ou o representante ali da PGR, e aí em seguida as sustentações orais, né? De todos os advogados desses 7 réus, e aí em seguida vão ser lidos os votos dos ministros. Então teremos sessões ali, Bruno, nos dias 14, 15, que isso já dá na próxima semana, e também nos dias 21 e dia 22, viu? O núcleo 4, que vai ser julgado. Em novembro, a partir do dia 11, vai ser julgado o núcleo 3. O núcleo 2, que é esse do Felipe Martins e Marcelo Câmara, ainda não tem data para julgamento. Bruno. Obrigada, Janaína Camelo, pelas informações. Agora a gente tem a honra de receber Fábio Piperno. Bem-vindo aqui com a gente em tempo real. A gente está acostumado a ver sempre ele no 3 em 1. A gente adiantou o Piperno para dar essa moral para mim e para o Bruno aqui em tempo real. Piperno, sobre esse assunto, você acredita que teremos alguma surpresa no julgamento do Núcleo 4 ou devemos esperar que os ministros mantenham ali as últimas decisões, ou seja, devem ser condenados? Márcia, mais uma vez, muito obrigado pelo convite. Eu não imagino surpresas, não. Eu estou realmente, novamente, ansioso para saber, por exemplo, de como é que o ministro Fux vai se comportar até o final do julgamento, ele que deu um voto totalmente divergente em relação aos demais. Agora, me parece que acho que não há ambiente, não há nenhum fato novo para que a gente veja algum tipo de surpresa. Apenas em relação ao julgamento do Felipe Martins, eu acho que as acusações elas são mais controversas, até porque houve aquela acusação de que ele teria, aquela acusação inicial, de que ele também teria saído do país, coisa que mais tarde comprovou-se não verdadeira.
A gente continua então com você, Piperno, continua aqui com a gente até o final. Lembrando que esse julgamento que você falou ainda não tem data, né? O Núcleo 2. A gente vai continuar acompanhando e já já a gente chama novamente.